No vídeo de hoje, nós vamos estar falando sobre os 4 subespaços fundamentais de uma matriz. Esses 4 subespaços, a gente já conhece a maioria deles. Então, se a gente pega uma matriz A, que ela é M por N, quais são os 4 subespaços fundamentais dela? Bom, o primeiro subespaço é o espaço coluna dessa matriz A, e ele simplesmente é formado pelas combinações lineares das colunas dessa matriz. E, portanto, ele é um subespaço do Rm, porque cada coluna da matriz possui m coordenadas. O outro espaço que a gente chegou a ver também foi o espaço nulo de uma matriz. E o espaço nulo, ele é formado por todas as soluções do sistema AX igual a zero. E aí, repara que o número de coordenadas nas soluções do nosso sistema AX igual a zero é igual ao número de colunas que a gente tem nessa matriz. Então, ele é um subespaço do Rn. O outro subespaço que a gente conheceu também de uma matriz A é o espaço linha dessa matriz, que nada mais é que a mesma coisa que o espaço coluna da matriz transposta, e ele simplesmente é formado por todas as combinações lineares das linhas da matriz A. E ele é um subespaço do Rn, justamente porque cada linha da matriz possui n componentes, que é o mesmo número das colunas da matriz, né? E o novo espaço aqui que a gente vai estar introduzindo agora, e o último subespaço de uma matriz, é justamente o espaço nulo à esquerda, que ele nada mais é que o espaço nulo da matriz transposta. E repara que ele é um subespaço do Rm. Assim como no espaço nulo a gente está olhando para todas as soluções do sistema AX igual a zero, aqui agora a gente vai estar olhando para todas as soluções do sistema A transposto x igual a zero. E aí repara que esse nome, espaço nulo à esquerda, vem justamente porque todas as soluções do nosso espaço nulo da matriz transposta, se a gente transpor em ambos os lados aqui, a gente tem o quê, né? A gente tem que zero transposto nada mais é que o zero transposto, e essa parte aqui, quando a gente tem o produto de duas matrizes transpostas, a transposta desse produto nada mais é que a transposta de cada uma dessas matrizes, só que na ordem inversa. Então, a gente vai ter aqui x transposto e A. Então, é como se fosse o nosso espaço nulo, mas a gente está multiplicando aqui pela esquerda. Então, a gente chama esse subespaço da matriz de o espaço nulo à esquerda da matriz A. Tudo isso aqui é o espaço nulo de A, o espaço linha da matriz A e o espaço nulo à esquerda da matriz A. Não é o espaço linha da matriz A transposta, nem é o espaço nulo à esquerda da matriz transposta, é da matriz A. E agora a gente vai estar olhando exatamente como a gente encontra uma base para cada um desses espaços e qual a dimensão de cada um deles. Bom, vamos começar então aqui com o espaço coluna. A gente já viu que para encontrar uma base para o espaço coluna, basta a gente fazer a eliminação, olhar quais são as colunas pivôs e pegar exatamente os vetores da matriz A, da matriz original, lembrando que a eliminação altera o espaço coluna, então a gente quer as colunas pivôs da matriz A, tá? Não da matriz escalonada ou escalonada reduzida por linha. E esses vetores com as colunas pivôs formam uma base para o meu espaço coluna. E qual a dimensão desse espaço coluna? Bom, se eles formam uma base e dimensão é justamente o número de vetores numa base do espaço vetorial, a dimensão do espaço coluna é justamente igual ao oposto da matriz, porque eu vou ter tantos vetores na minha base quanto são os pivôs, as colunas pivôs, que justamente é igual ao oposto da matriz A. Então, a gente já sabe como achar uma base e a dimensão do espaço coluna. Bom, vamos ver agora o espaço linha. A gente já viu também nos vídeos anteriores que uma base ela é formada justamente pelas linhas pivôs da matriz A. Então, aqui a gente faz a eliminação, e lembrando que a eliminação preserva o espaço linha. Então, na verdade, são linhas pivôs tanto da matriz A
quanto da matriz escalonada ou da matriz escalonada reduzida por linha. Quaisquer linhas pivôs que eu pegue de quaisquer uma dessas matrizes que eu obtive durante o processo de eliminação, elas vão formar uma base para o meu espaço linha. E aí, a dimensão é justamente, então, o posto da minha matriz transposta, que nada mais é que igual ao posto da minha matriz A. Então, tanto no espaço coluna e no espaço linha, a dimensão desses espaços é igual ao posto da minha matriz A. E para encontrar uma base, basta a gente fazer a eliminação uma vez. Aí a gente vai olhar as colunas que têm pivôs em A, e aí a gente vai encontrar uma base para o espaço coluna de A. E as linhas com os pivôs vão formar justamente a base para o meu espaço linha. O próximo espaço, então, vai ser o espaço nulo. Como é que a gente encontra, né, uma base para o espaço nulo? A gente já viu que para a gente descrever o espaço nulo, a gente precisa justamente calcular aquelas soluções especiais. Então, uma base para o nosso espaço nulo é justamente formada pelas soluções especiais do meu sistema AX igual a zero. Lembra que quando eu ia descrever o espaço nulo, eu descrevia justamente calculando as minhas soluções especiais e o espaço nulo era formado por uma combinação linear das soluções especiais. Então, nesse caso, qual seria a dimensão? Bom, a gente tem que pensar em quantas soluções especiais a gente tem para a gente formar o espaço nulo. Numa matriz que é M por N, a gente tem N colunas, P delas são colunas pivôs e N menos P são justamente as colunas livres. Cada coluna livre vai dar origem a uma solução especial. Portanto, a gente tem N menos P soluções especiais, e são exatamente essa quantidade de soluções especiais que a gente usa para a gente criar espaço nulo. Então, a gente tem aqui que N menos P é a dimensão do meu espaço nulo, e P é o posto da minha matriz A. Então, repara que a dimensão do espaço nulo somada com a dimensão do espaço coluna de uma matriz vai ser sempre igual a n. E para finalizar agora, vamos introduzir o último subespaço que está faltando, que é justamente o espaço nulo à esquerda. E esse subespaço, ele então vai ser correspondente ao espaço nulo da matriz transposta. Então, uma base para ele vão ser as soluções especiais desse meu sistema A transposto x igual a zero. E aí repara que essa matriz aqui tem o posto igual ao posto da matriz A. Então, a gente sabe que nessa matriz aqui, a gente tem P colunas pivôs e M menos P colunas que vão ser livres. Então, a nossa dimensão do espaço nulo à esquerda de A é justamente igual a M menos P. Mas aí agora você pode se perguntar, bom, o espaço linha, o espaço coluna e o espaço nulo, eu até consigo fazer de uma vez só, se eu fizer a eliminação eu consigo encontrar uma base para cada um deles. Agora, será que eu vou ter que fazer tudo de novo para encontrar o espaço nulo à esquerda da minha matriz A? Bom, uma outra forma da gente pensar em encontrar uma base, né, para as soluções especiais desse sistema aqui, é observar que o que são essas soluções especiais desse sistema? Elas nada mais são do que soluções diferentes, no sentido de que elas são vetores independentes. Vamos considerar aqui essa matriz A e vamos considerar que a gente colocou a matriz identidade do lado. E essa matriz identidade é uma matriz identidade M por M, tá? Então, eu comecei aqui com a minha matriz A, que é uma matriz M por N. Coloquei uma matriz identidade aqui, M por N. E aí, eu fiz os passos de eliminação. Então, essa matriz E aqui está representando meus passos de eliminação. Repara aqui, se eu simplesmente começar essa matriz aqui e for fazendo meus passos de eliminação até eu chegar na minha matriz triangular superior, tudo que eu estou fazendo nessa matriz aqui, eu estou fazendo nessa matriz aqui. Então, essa multiplicação aqui vai aparecer aqui a matriz U, porque eu fiz a eliminação aqui. E aqui vai aparecer a matriz E. E lembra que na nossa matriz A, sempre que a gente tiver uma linha que pode ser escrita como uma combinação linear de outra linha,
essas linhas vão ficar aqui embaixo como uma linha de zeros na minha matriz triangular superior. Então, essa matriz E aqui, ela está guardando justamente quais as combinações lineares que me fizeram produzir essas linhas de zero. E aí, se eu simplesmente faço a minha eliminação nessa matriz aqui, o que vai aparecer aqui do lado do zero foi justamente qual a combinação linear que eu precisei fazer para obter essa linha aqui de zeros. Então, uma base do meu espaço nulo à esquerda da minha matriz A são justamente as linhas dessa matriz E que correspondem às linhas de 0 em 1. E repara que essas linhas vão ser exatamente as minhas soluções especiais do jeito que a gente ensinou. Mas vamos olhar um exemplo para a gente entender melhor esse conceito. Vamos começar então com essa matriz aqui. Digamos que a gente quer calcular o espaço nulo à esquerda dessa matriz. A gente pode simplesmente transpor essa matriz e calcular o espaço nulo dela, e a gente vai obter a solução certinha. Mas digamos que eu pedi o espaço nulo dessa matriz, A, e o espaço nulo à esquerda. Aí você vai fazer 2 vezes o mesmo cálculo de eliminação, tanto nessa matriz A quanto nessa matriz transposta, para encontrar tanto o espaço nulo à esquerda quanto o espaço nulo normal da matriz A. Parece muito trabalho. Então, uma forma de você conseguir fazer de uma vez só, fazendo um passo de eliminação só, é se a gente pega essa matriz A, começa com ela, e começa com uma matriz identidade M por N. Nesse caso aqui, a gente tem 4 linhas, então a gente vai fazer a matriz identidade 4 por 4. E aí aqui a gente simplesmente faz eliminação normal. Então aqui a gente vai escolher esse número 1 como pivô e vai eliminar essas entradas aqui. E aí repara que a gente vai multiplicar simplesmente, o multiplicador vai ser 1, e a gente vai simplesmente pegar essa linha aqui e subtrair essa aqui. E aí fazendo os passos de eliminação, a gente vai obter essa matriz aqui. E repara que durante todo o processo de eliminação, a gente vai fazer igual a gente fazia quando a gente estava procurando a matriz inversa. Quando a gente faz uma linha menos a outra, é a linha inteira, incluindo essa parte aqui da identidade. Então, quando a gente termina e obtém a matriz escalonada aqui, a gente vai obter justamente essa matriz. E aí, repara que como essa parte aqui, ela era toda igual a essa, aqui a gente obteve uma linha de zeros, na parte correspondente à matriz A, aqui também, porque essa parte era igual. Mas aí aqui a gente obteve esse menos 1 e esse menos 1, né? Justamente porque a gente subtraiu essa linha toda dessa. E aí, com isso, esse 1 aqui aparece aqui como menos 1. Então, a gente já chegou aqui no ponto que a nossa matriz está escalonada. E aí, repara que aqui a gente teve uma linha de zeros. Isso significa que essa linha aqui era uma combinação linear dessas duas linhas aqui. Repara que o que a gente fez ficou guardado no que essa matriz de identidade virou. Repara que aqui ele está me dizendo que a gente subtraiu uma vez a linha 1 e somou com uma vez a linha 3. E com isso a gente obteve essa parte aqui. Porque aqui realmente apareceu a matriz E. E a matriz E, se eu olhar ela em termos dessa multiplicação por linhas, ela está me dizendo qual a combinação linear das linhas da minha matriz A que me fizeram obter essa linha aqui. Então, essa parte aqui está me dizendo justamente a combinação linear das linhas que me fez produzir essa linha de zeros. E essa parte aqui também. Então, repara que essas linhas, como a gente falou, são combinações lineares das linhas anteriores. E essa parte aqui, ela está dizendo isso para a gente. Esses vetores aqui, eles são justamente vetores independentes. Um vetor para cada linha de zero. E esses vetores transpostos, eles formam uma base do meu espaço nulo da minha matriz A transposta. Esses vetores vão ser justamente as minhas soluções especiais. E aí, se a gente precisar escrever qual é o espaço nulo da matriz, vai ser justamente todas as combinações lineares dos vetores de uma base dele. E aí, repara que, fazendo isso, a gente inclusive consegue agora também calcular o espaço nulo dessa matriz, já usando a matriz nesse formato, né?
A gente pega aqui, esses dois são as colunas pivôs, então aqui a gente tem as colunas livres e prossegue justamente para encontrar as soluções especiais do espaço nulo. Esses foram os 4 subespaços fundamentais de uma matriz A, e a seguir a gente vai estar olhando um pouco sobre determinantes.